Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui na quarentena. Hoje acho que é dia 17, 18. E hoje a gente vai falar de um assunto super legal com a Evelyn Inácio, que é Mindfulness. Tô super empolgada. Ela acabou de entrar. Oi, Bru, tudo bem? Oi, Nelly. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Evelyn. Acho que ela já vai entrar. E aí, como vocês estão de quarentena, meninas? Todo mundo animado? Oi, Evelyn, tudo bem? Tudo já, e você? Bem, Bom dia, pessoal. A Bruna tá mandando um bom dia aqui pra gente. Oi, Bru. Que bom. Obrigada pelo convite, Rafa. Que gostoso poder estar Imagina! aqui com você. Então, gente, eu tô super feliz de ter chamado a Evelyn. Ela trabalha com Mindfulness. Vou falar primeiro, se apresenta pra gente. Daí eu falo por que que eu resolvi fazer a live. Tá, tá joia. Bom, eu sou a Evelyn Inácio. Eu trabalho hoje com mindfulness e desenvolvimento de pessoas. Trabalho tanto com atendimentos individuais, grupos, palestras, atendimento a empresas. E sempre envolvendo essa questão de desenvolvimento comportamental, de autoconhecimento e hoje também com o mindfulness, né? Que é a atenção plena em português também, para quem algumas pessoas conhecem como atenção plena. Aham, perfeito. Olha, a Zezé entrou, né? A família inteira tá aqui Que conectada. delícia! O André tá aqui também. Todo mundo, oi. Daqui a pouco a gente vai fazer um café aqui, pôr um bolo na mesa, né, Evelyn? É, com certeza, só falta o cafezinho. Bom dia, João. João, um amigo querido aqui também. A gente não se encontra ao vivo, então vamos se encontrar aqui online. É verdade. Bom, gente, a gente também ama Ah, você. que gostoso. Eu resolvi fazer essa live e convidar a Evelyn porque há um tempo atrás eu já meditei, senti os benefícios, que para mim, não sei se acho que cada um manifesta de um jeito, mas eu me senti mais conectada com o universo depois de meditar. Então, como que isso refletiu na minha vida? Por exemplo, eu senti como que é a cliente. Então, quando a cliente chega no meu estúdio, em um minuto eu já sei como vai ser o ensaio, se ela tá ansiosa, se ela tá passando, se ela não gosta de foto. Então, assim, a minha percepção fica muito mais aguçada depois que eu comecei a meditar. Outra coisa é estar conectada com o universo no sentido, é muito engraçado. Eu penso em alguém, essa pessoa me manda mensagem dali meia hora. Ou então eu penso em alguém, eu penso assim, ai, queria tanto encontrar. Outro dia aconteceu isso, gente. Eu queria encontrar uma cliente. Eu tava pensando nela, eu falei, ai, queria tanto encontrar ela. E aí eu fui, numa loja aqui perto antes da quarentena e quem que tava lá? Essa minha cliente tava Ah, lá. Então, a gente fica mais conectado de alguma maneira que eu não sei explicar, eu acho, com o universo. Esses são as coisas que eu sinto com a meditação. E aí, na época, eu recebi, eu não lembro de quem, que começou a fazer 21 dias de meditação. E aí eu recebia todo dia uma meditação para fazer. E confesso que não terminei os 21, mas fiz, acho que até assim 18 mais ou menos. Então eu senti muitos benefícios também no meu corpo. Aí com a correria do dia a dia, acabei parando e na virada desse ano 2019 para 2020, eu falei assim, não, eu até escrevi no meu caderninho, metas 2020, e uma delas era meditar todos os dias. Até agora eu não tinha conseguido, porque por causa da correria, acaba não dando. E agora na quarentena eu falei, não, agora não tem mais desculpa, eu vou meditar todos os dias. E aí eu comecei, tá dando certo. E eu queria primeiro falar o que que eu acho que é, e aí a Evelyn vai me uhum. corrigindo, e depois você engata a falar aí, Evelyn, que você é Tá, especialista, tá? joia.
Combinado. Então, ó, fiz minha lição de casa aqui, anotei o que que eu acho para não esquecer de nada. Mas o que que eu acho? A gente tá sempre com a mente a 1.000 por hora. Eu tô sempre assim. Então, eu tô cozinhando, já pensando em tal coisa. Quando eu tô fazendo ensaio, eu já saio aqui de casa com quatro, cinco ensaios para fazer durante o dia. Então, tenho que lembrar do bolo do Smash the Cake, da bandeirola que eu tenho que pegar com a Tuane, a Sara tem que me entregar tal coisa, o balão eu tenho que levar a bexiga para pegar tal hora. Então, a minha cabeça, gente, fica super cansada. Porque a gente tem. Acho que são as mulheres, assim, acho que os homens não são tanto. Mas a gente é multifuncional, né? Então, tá conseguindo pensar em tudo. Pode falar, senão só eu vou falar. Vai complementando. Não, é bem isso mesmo, Rafa, nesse contexto que entra, né? Isso que você chamou de conectado com o universo, né? A gente pode entender também como melhorar a nossa qualidade da intuição, de insight, sabe? Porque Isso. é como você está falando, a nossa mente, ela funciona muito num padrão automático, geralmente, né? Então, a gente já aprendeu numa certa rotina, seja da nossa vida, do nosso trabalho, e aí a nossa mente ela vai funcionando, né? Então, por exemplo, você está saindo de casa para o trabalho, ela já está pensando nas várias outras atividades que você vai fazer lá na frente. E Isso. muitas vezes a gente fica nesse ciclo vicioso de pensamento atrás de pensamento, de muito fazer, né, o tempo Uhum. todo. Chega no final do dia, a gente fez um monte, a gente tem a sensação que a gente não fez o suficiente, a gente está cansado, com aquela sensação de cansaço, né? E quando a É. gente começa a abrir alguns espaços durante o nosso dia, seja 5, 10 minutinhos por dia, 3 minutinhos, se for possível, a gente começa a criar um espaço e quebrar esse ciclo vicioso da mente, sabe? Que é um Olha que ciclo legal. automático até que a gente faz. E aí você aumenta a sua percepção, né? Aham. Então, quando você sai desse ciclo automático, que seja por 2, 3 minutos, você começa a acessar mais a sua intuição, mais essa questão, né, de ter insights, ter ideias, né? Por exemplo, por que que às vezes a gente tem ideias tomando banho, né? Porque Aham. muitas vezes é a hora do banho que a gente se conecta com o nosso corpo, que a gente lembra que a gente tem um corpo que sustenta essa mente, Aham. né? Porque às vezes a gente passa o dia inteiro no fazer, no próximo atividade, no próximo, no próximo, no próximo, e a gente nem sente o nosso corpo. A gente não amplia a nossa atenção, né? O meu marido, às vezes ele fala, ele acorda e fala, você teve madrugadão produtivo hoje, né? Você acredita que de vez em quando, é raro, tá? Graças a Deus é É. raro, mas às vezes eu acordo assim, para ir no banheiro ou tomar café na madrugada, e a minha mente começa a criar, criar, criar. Eu tenho que parar, pegar um papel e começar a anotar as coisas. E aí eu fico assim, 1 hora tendo muitas ideias criativas e assim, foi no meio da noite, acho que depois de eu estar descansada já. E aí o meu marido, ele fala se acordou e teve um madrugadão produtivo. É, porque, ou seja, foi naquele momento que você deu uma pausa, que deu um descanso para a mente, que as coisas começam a vir, né? E que É, legal que você já levanta e anota, porque muitas vezes a gente resiste, né? Então, assim, a mente está aqui funcionando a 1.000 por hora, mas a gente fala, eu quero dormir. E aí você não consegue nem dormir, nem parar com esse ciclo, né? é. O André mesmo comentou hoje, ele falou assim, nossa, eu acordei tal hora, eu levantei, anotei tudo que eu estava pensando, voltei a dormir. Porque Olha é que legal! isso, Então não sou só né? eu. Não, não é. Essa é uma forma boa da gente, né? Porque a nossa mente ela tem vários funcionamentos pré-determinados, né? E uma que ela funciona muito é esse de assim, eu tô aqui para te lembrar, né? É como se a gente tivesse, eu tô te lembrando que você precisa fazer isso, eu tô te lembrando que você precisa fazer isso. E aí ela fica com aquele pensamento persistente, né? Aham. E aí, mas o que 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 acontece? cansa, Esse tipo de pensamento, ele suga muito a nossa energia, suga. né? Nossa, eu Suga fico muito e exausta. suga a nossa possibilidade de presença, como você falou, assim. Se você está muito no pensar na próxima atividade, você não consegue se conectar totalmente com a pessoa que está ali para o ensaio na hora, Verdade. né? Então, Aham. quando a gente começa a abrir esses espaços e tudo, uma das coisas que a gente, um dos mantras, né? Em Mindfulness a gente não usa mantras, mas eu costumo ensinar para as pessoas, é assim.
né? Embora a gente tenha uma lista enorme de atividades para fazer durante o dia, a gente, né, respira fundo e fala para você mesmo, a coisa mais importante que eu tenho para fazer é o que eu estou fazendo agora. E Ai, que aí a legal. próxima coisa vai ser a coisa mais importante. E assim você vai, mas lembrando desse centramento, né? De que o mais importante é o que está aqui na minha frente agora. Eu, às vezes, assim, graças a Deus, quando eu tô fotografando, eu fico com atenção plena mesmo no que eu tô fazendo. O meu Sim, problema é assim, antes de ir pro estúdio, quando eu tô aqui em casa, acordo, tomo banho, eu nem falo direito com meu marido, ele já sabe, porque a minha cabeça já tá 1000 por hora, tudo que eu tenho que pensar para planejar o meu dia. E se eu não sim, fizer isso, eu vou esquecer de alguma coisa. Então, eu já tô com tudo aqui esquematizado. Ele, no começo, ele falava, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma coisa? E agora ele não, agora ele já entendeu que eu já estou trabalhando. A minha cabeça já começou a fazer ensaio, né? sim, Mas daí, sim. quando eu tô lá no estúdio, ainda bem que não acontece isso comigo de ficar pensando em outras coisas enquanto eu fotografo. Eu tô ali com atenção plena. E tem gente, né, Evelyn, que essa mente macaco que falam da monkey mind, né, que fica pulando de galho em Sim. galho, acabam tendo ataques de pânico, a depressão, que é ficar pensando só no passado, a ansiedade, que é pensar no futuro, né? Fala um pouco mais disso pra gente. Isso. São os dois cenários que sugam muito a nossa energia, né? O cenário de ruminação, que a gente chama, que é ficar pensando sobre o passado, né? Que é aquela sensação de ficar assim, ah, mas eu devia ter feito isso, mas se eu tivesse feito isso, será que teria acontecido aquilo? Nossa, de ficar remoendo as situações que já passaram, né? Por isso que Não a vai gente vê adiantar muito falar que não vai adiantar nada, né? Então a gente, quantas vezes, né? A gente tem a sensação de que teve um dia ruim, mas se a gente volta um pouquinho para entender, às vezes foram 5 minutos difíceis, 5 minutos é, que aconteceram algo muito ruim, talvez muito ruim mesmo ou desagradável. Mas aí como que a gente faz? A gente fica remoendo aquilo o dia inteiro. E aí a gente tem a sensação de que, nossa, né, foi horrível. E não foi, foram 5 minutos que a gente deixou se estender porque a gente não conseguiu perceber conscientemente que a gente estava alimentando aquele ciclo de ruminação. E aham. ao mesmo tempo acontece com a ansiedade, com o excesso de futuro. Você não tem como você também dominar o futuro. Então você fica lá Não. pensando que você estará mais preparado, né? Ah, se eu cair naquele lugar, aí você acha que você vai estar super preparado, porque você já está prevendo o futuro se acontecer. Mas para que ficar pensando nisso? Fora aquela questão de lei do universo de atração. Você já É. está pensando que você vai cair, você já está pensando que você vai ficar com dívida. E aí você atrai esse pensamento, né? Sim, sim. Eu acho que até tem uma questão assim de perceber qual que é o equilíbrio, né? E a gente pode perceber isso no nosso corpo. Em Mindfulness a gente fala muito disso, né? De ampliar a nossa consciência do corpo. Então, por exemplo, você já sabe que para o seu funcionamento você precisa de ter aquele período da manhã, é como se você estivesse repassando o dia, e checando que você já fez tudo que você precisa para estar inteira nos ensaios. Né? Aham, Ok. E essa é uma capacidade que a questão do planejamento, né? Ela é uma capacidade que está aliada à nossa visão de futuro. A gente precisa disso mesmo, né? A gente precisa ter aham, essa noção. Para chegar em tal lugar eu levo 15 minutos, então eu preciso sair de casa a tal horário para eu chegar até lá na hora do meu compromisso. Essa é uma aham. capacidade. Agora, ficar em excesso olhando para o futuro é muito curioso até a gente perceber, porque às vezes a gente imagina 10 cenários possíveis para o que pode acontecer. Aí chega na hora, acontece um diferente de todos aqueles que você ficou pensando. Não, é Né? engraçado isso quando você vai conhecer um menininho novo, né? Você marca lá o encontro. Aí, você, gente do céu, tudo que você imagina. Ai, o que que eu vou É. falar? O que que eu vou fazer? Será que é bonito, feio? Será que vai beijar bem, né? Aí chega na hora, o menino nem aparece. Né? Você perdeu Ou uma. é totalmente diferente do tanto que você ficou, né? Então, assim, isso é um desgaste de energia desnecessário. Né? É É. a gente ficar demais. E aí, quando você percebe que aquilo está te consumindo essa energia, é porque está em excesso, né? E aí Aham. a gente pode começar a reduzir, focar mais na presença.
Tá, um outro exemplo, gente, que eu para dar para vocês, tem gente que tem ataque do pânico, tem gente que tem ansiedade, depressão. Eu tinha queda de cabelo por causa de estresse. Eu tinha travava na coluna. Depois, por exemplo, ensaios de Natal. Fechei 55 ensaios de Natal. Enquanto eu tô fotografando, eu tô ótima. Eu nem tô pensando, só tô ali executando, como se fosse uma linha de produção. Quando acabam os ensaios, eu trato as fotos e entrego tudo, bum, meu corpo travava minha coluna sempre. Então eu tive que aprender a controlar a minha mente, porque eu comecei a perceber que era mental o negócio. Que se eu aprendesse a controlar a minha mente, eu não ia mais travar minha coluna. Ou então, se eu aprendesse a controlar a minha mente, meu cabelo não ia cair mais. Então, para vocês verem o quanto a cabeça gera doença, né? Você tem algum conhecimento sobre isso, da mente influenciar nas doenças? Sim, sim. O que que a gente, eu acho que até para contextualizar mais o mindfulness, né, que eu sou especialista. O mindfulness, na sua tradução direta, é a gente estar consciente ao que está acontecendo na nossa mente e no nosso corpo, aqui e agora, né? E também no nosso entorno. É, Então, é uma habilidade que todos nós temos, né? Essa é a boa notícia, todos nós temos. Mas com essa vida corrida e com tudo isso que a gente tem aprendido ultimamente, o que a ciência diz é que a gente está aprendendo a alternar a nossa atenção em várias coisas, várias vezes ao dia, e a gente está perdendo, se desconectando dessa capacidade de presença, de estar isso consciente do que está acontecendo aqui e agora, né? é, E onde que entra o treinamento e nos benefícios para a saúde física e mental? A partir do momento em que a gente começa a cultivar essa maior presença, de perceber os meus pensamentos, de perceber o meu corpo, né? Então, às vezes, a gente precisa de pequenos ajustes durante o dia, né? Igual você falou, é um ciclo mais puxado de trabalho, né? Então, se você começa a perceber mais seu corpo, talvez você possa perceber que tem alguma coisa também que você possa ajustar na sua postura, algo que porque o que acontece? Quanto mais a gente se cobra, quanto mais corrido, a gente tende a tensionar o corpo, é, né? E às vezes a gente está preocupado, a gente nem percebe. Aí passa alguém e fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa? Né? A gente nem está uhum, percebendo, mas a gente está com o rosto fechado, a gente está mais tensionado. Quando você começa a cultivar a atenção plena, às vezes você percebe que se você fizer um minuto de pausa, você pode dar uma soltadinha e tal. Continua o que você está fazendo. E isso vai fazer um uhum, bem danado para o seu corpo, por exemplo, né? Às vezes a gente começa a perceber que a gente está negligenciando coisas básicas, como beber água e ir ao banheiro, né? Só, deixa eu fazer mais uma mensagem. tá E apertado. aí a gente tá apertado e tá segurando. E aí o que que acontece? Daí futuramente a gente desenvolve uma infecção de urina, por exemplo, né? Tô dando exemplo de coisas simples que a gente começa a perceber que a gente faz uma correção de rota e a gente começa a cuidar da nossa saúde de uma maneira diferente. O meu marido, gente, vou até falar aqui pra vocês, é muito engraçado. Quando a gente briga, discute de alguma coisa, eu já tenho certeza que ele vai acordar no dia seguinte travado do pescoço. Coitado, é certo já. E aí sou eu que vou lá e coloco tudo no lugar ali, faço. Eu já até aprendi, né, o que eu tenho que fazer para voltar o pescoço dele. Mas olha só que legal. Escrevam aqui embaixo, se vocês quiserem se abrir, o que vocês sentem quando alguma coisa acontece com vocês, para a gente compartilhando aqui para as outras pessoas. Nossa, é isso então que acontece. Sim, Deixem aqui nos sim, comentários para a gente. E a questão também de ser menos reativo, né, Evelyn? O que sim, você acha de uma coisa sim. boa de meditar? Ser menos reativo, concentração. Nesse ponto, Rafa, o que que acontece? Aí é a parte do mental, né? A gente começa a perceber esses ciclos de pensamentos que a gente entra, né? Esse ciclo vicioso de pensamentos. E a nossa mente, ela funciona de um modo, ela procura se organizar de um modo automático, como se fosse uma forma de proteção mesmo, né? Então, olha, a gente já sabe que por aqui funciona desse jeito, a gente vai continuar funcionando, repetindo isso todos os dias. Ela busca essa repetição, a mente, Uhum. né?
E aí, por isso, às vezes, que se torna tão desafiador a gente adquirir um novo hábito, por exemplo. Porque a mente, ela tende a dizer assim, não, não é esse. É assim, ela tende a te fazer repetir o anterior, o que você fazia anteriormente, Que é mais né? fácil, né? Ela já Que é sabe. mais fácil, exatamente. E aí, quando a gente, se a gente não coloca nenhum espaço de autopercepção, de mais consciência nos nossos dias, às vezes a gente não consegue perceber onde a gente está caindo, onde a gente está, né? Então, você parar para fazer uma meditação, para fazer uma prática de respiração consciente, muitas vezes te dá a percepção do tipo de pensamento que está passando na sua cabeça. Muitas Aham. vezes te dá a percepção de assim, ó, de onde que é que você tá no fluxo automático, porque a gente é muito assim, nossa, passou a semana e nem vi, passou o ano e eu nem vi, chegou o final do ano e eu nem vi. Por quê? Porque a gente está funcionando nesse automático. Aham. Então, é muito importante a gente começar a abrir esses espaços, né, de autopercepção, de sentir o seu corpo, de perceber o nível dos pensamentos aqui, porque aí você consegue deixar de ser reativo, né? E esse deixar de ser reativo, ele é interessante porque muita gente, antes, quando a gente tinha algumas filosofias de meditação, falava assim, ah, a pessoa começou a meditar e ela ficou zen, né? Agora ela é zen. Mas, na verdade, o que acontece é o pano de fundo do Zen é que é a gente deixar de ser reativo. Então, assim, às vezes uma situação que fazia te responder com impulsividade, te fazer alterar o seu tom de voz, ou ficar muito bravo, quando você já está num ciclo, conseguindo um ciclo de meditação, de autoconsciência, você percebe que você pode respirar antes de responder aquela pessoa, você percebe que não vai adiantar nada. Às vezes você dá aquela resposta, ou mais, né? Assim, às vezes com as pessoas de perto, com as pessoas que moram com a gente, às vezes a gente dá a resposta e depois fica se sentindo arrependido até, né? Aham. Ah, eu quero falar um negócio que eu lembrei. Eu mesma desenvolvi uma técnica para isso daí. Então, toda vez, gente, que alguém me fala alguma coisa que um conselho, sabe? Ou conselho, ou pitaco, qualquer coisa assim que alguém fale. Ou então, geralmente, nosso marido, nossa mãe, se acabou de ter nenê, a mãe vai lá e fala, ah, faz isso, faz aquilo, é que ajuda. E você já sabe, você põe na sua cabeça assim, nossa, ela vai ela falar isso daí pra mim. Ou então, ah, eu não acredito nisso, não é pra eu fazer isso, eu não quero. Gente, pratiquem o exercício da gratidão, no sentido assim, tanto a questão de estar aberto para ouvir um conselho, um pitaco, quanto se alguma coisa der errado, agradeça. Eu comecei a agradecer tudo que dá errado. Porque eu comecei a pensar assim, como que eu vou evoluir? Como pessoa, como profissional, como esposa, como tudo. Como que eu vou evoluir se tudo continuar sendo igual? Eu não vou evoluir, eu não vou crescer, porque eu não vou ter dificuldade nenhuma na minha vida para eu conseguir evoluir. Então, quando eu virei essa chave, juro, eu comecei a pensar assim: tudo que dá de errado, eu agradeço e me sinto privilegiada de estar dando errado comigo, porque é Deus querendo que eu aprenda alguma coisa nova. É Deus Não, muito querendo que eu bom. me desenvolva nisso daí que eu não estava ainda muito boa. Então, tentem mudar essa chave também na cabeça de vocês. Toda vez que vocês forem fazer, na fotografia tem muito disso. A gente quer fazer um negócio diferente, mas é difícil, porque a gente nunca fez. Por exemplo, eu comprei o flash novo pro estúdio, ficou lá 6 meses parado. Até que eu falei, não, não aguento mais, preciso aprender esse negócio. E aí no primeiro dia deu tudo errado. No segundo deu tudo pior ainda. No terceiro também não deu certo e eu podia ter desistido. Mas não, eu pensava assim, não, eu vou aprender mais. Tá difícil, mas é melhor ainda, porque eu vou dar um salto de Sim. evolução maior. Então, tentem virar essa chavinha na cabeça de vocês. Toda vez que acontecer alguma coisa difícil, um desafio, queimou o bolo, o arroz deu errado. Agradeçam e fala assim: nossa, é Deus querendo que eu evolua nisso daqui. Sim, sim.
Com certeza, e é realmente é uma escolha, né, Rafa? É uma escolha de olhar para o caminho do aprendizado, ou é uma escolha da gente achar assim, ah, não é para dar certo e desistir. É. O que a Simone falou no Oponopono aí, gente? Que eu não sei. Oponopono é uma filosofia também muito bonita que traz um pouco disso, do agradecer, né, do ser grato, do se perdoar, se amar, é muito Ah, a legal. Simone tá quase virando uma coach de desenvolvimento pessoal, hein, Simone? O Ikigai. Bom, agora vamos focar então. Deixa eu ver quanto tempo a gente está ao vivo. 25 minutos. Se vocês não Uhum. sabem, gente, quando a pessoa faz a live, é só clicar ali no ao vivo que aparece o tempo, viu? Sim, então eu pesquisei aqui sobre meditação. Eu vi 5 tipos que eu considerei os Sim. principais. Devem ter mais milhares. Mas, por exemplo, gente, tem gente que pensa em que o pensamento é como se fosse um mar agitado. Tá lá, a água agitada e seu pensamento tá lá, indo para lá e Uhum. para cá, para lá e para cá. E aí você precisa colocar uma âncora no seu pensamento para ele ficar mais para baixo da água, numa parte que ele não fique mais tanto de lá para cá, que ele fique mais paradinho, no pensamento mais profundo. E para ele ficar mais profundo, existem várias técnicas de meditação. Uma delas é mindfulness, que ela vai explicar já já para a gente mais aprofundado. Uhum. Outras das 5 que eu pesquisei foram o mantra, que tem gente que medita com mantra, fazendo que esse som Uhum. ele é constante e faz com que seu pensamento pare de ficar navegando lá no mar e fique mais profundo em um só no mantra. Outra coisa é a meditação guiada através de história. Então vai ter alguém lá falando. Pense que você está num campo verde e que você está relaxando, deitado embaixo de uma árvore, está fresco. Então é uma pessoa falando o que você tem que pensar. Isso é uma outra maneira de meditar. A terceira são sons de fundo. Então você deixa aquela música relaxante ou aquele sininho budista e aí a sua concentração fica só ouvindo aquele sino, aquela música e relaxa, vai ficando mais profunda. A quarta coisa é a yoga, então a pessoa faz aquelas poses mais mirabolantes e concentra na respiração. Essa concentração da respiração, gente, para qualquer momento do seu dia, ela é fundamental. Toda vez que vocês estão ou tendo aquela taquicardia de ansiedade ou de pânico, se você está assim, percebendo que você está ficando mal, para tudo e respira e pensa na sua respiração. Só o ar entrando e saindo. E isso já faz com que sua mente volte para você. E a quinta coisa que eu separei foi o mindfulness, que tem técnica de escaneamento do corpo que eu amo, que fala, né? Vai relaxando a sua testa, agora relaxa seus olhos e vai até o dedão do pé. E depois volta para você ter consciência do seu corpo, né? Bom, isso é o que eu fiz aqui que eu achei interessante, que eu achei assim com maneiras mais ou menos de meditar. Agora a palavra fica com você, que é o especialista aí, que Tá, pode é, falar. tá, joia. Bom, eu acho que de tudo isso que você trouxe, né, Rafa, primeiro contar assim, o que difere o mindfulness de tudo isso, né? E o mindfulness ele ganhou bastante espaço, né, nos últimos 10, 15 anos, assim. O mindfulness é um programa recente que ele nasceu no final da década de 70, criado por um médico lá nos Estados Unidos. E que ele começou a perceber pacientes dentro do hospital que ele trabalhava, aqueles chamados pacientes crônicos, sabe? Que são aquelas pessoas que já fazem o tratamento medicamentoso, mas que não tinham evolução, que não tinham respostas, não conseguiam sair daquele determinado estágio. E ele já era meditante há muito tempo
E aí ele começou a pensar de que forma que eu posso trazer esse meu conhecimento para dentro desse ambiente e fazer um teste com essas pessoas, né? Então tinham pessoas com dor crônica, tinham pessoas com estresse pós-traumático, pessoas com a questão da depressão, enfim. E aí ele fez esse experimento de 8 semanas dentro do hospital, mas como, né, era um hospital, o que ele fez? Ele foi adaptando algumas técnicas de meditação de uma forma laica. Então ele desvinculou toda a questão de filosofia, de mantras, de incenso, de velas, de todas essas coisas, né, que normalmente se remetem a outras filosofias. E seguiu E a ele intuição deixou dele. Exatamente. E ele deixou, né? Então, assim, quais são as âncoras do mindfulness? É o corpo e a respiração. São as duas coisas que a gente precisa para praticar só, né? São as duas coisas que sempre estão aqui no momento presente. Então, assim, não dá pra gente falar assim, ah, agora eu tô cansada, amanhã eu respiro. Quando a gente fala sente a sua respiração, você só consegue se conectar agora, Aham. né? Ela está acontecendo agora. Quando a gente fala do corpo também, é agora, né? Então o Eu corpo está concordo. aqui Olha que lindo isso, agora. gente. Vocês não precisam de nada além de vocês mesmos. Isso é Sim, maravilhoso. sim. E aí quando você traz essa questão da respiração, tem uma sabedoria muito grande, né? Da gente ampliar essa coisa da consciência do corpo e da respiração. Porque a respiração, ela é a nossa forma de se autorregular automaticamente. Então, assim, às vezes se a gente está muito ansioso, se a gente está muito acelerado, né? Se você para alguns minutinhos e só fica sentindo e acompanhando o seu inspirar e o expirar, o corpo naturalmente sabe como se autorregular e encontrar um fluxo de respiração mais tranquilo. Então, isso é o suficiente. Aham. Olha que Muitas lindo. vezes para gente lidar com as situações e com os desafios do dia a dia, né? E às vezes a gente precisa ampliar, expandir, porque infelizmente a nossa educação ainda é muito mental, né? A gente aprende a se desenvolver muito cognitivamente e a gente se desconecta dessa coisa da sabedoria do corpo, do que o corpo diz, né? Igual você falou, ah, aconteceu um conflito em casa, o pescoço travou. Gente, isso é sabedoria do corpo, Aham. né? E por que ninguém fala sobre isso na escola, né? Porque a gente não aprende, né? As É. emoções acontecem no corpo, não é na mente que a emoção acontece, né? As Aham. emoções acontecem quando a gente sente aquele frio na barriga, o estômago, quando a gente fica com raiva, né? Às vezes a mão pulsa, tem gente que o pescoço fica vermelho. As emoções se manifestam no corpo. Mas se a gente não tem Uhum. consciência corporal, como que a gente desenvolve inteligência emocional? Exatamente. Então, a base do mindfulness é isso, essa autoconsciência, né? Você começar a perceber. E aí, então, dentro do mindfulness, a gente utiliza práticas meditativas, que é com esse foco, né, na respiração e no corpo. Mas mindfulness é mais do que isso. O mindfulness também, a gente pode praticar ele a qualquer momento do nosso dia, com qualquer atividade que a gente estiver fazendo, né? Basta a gente intencionalmente trazer a nossa atenção para o que a gente está fazendo agora. Então, por Uhum. exemplo, tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho tempo, gente. Não tenho tempo, não dá para colocar mais uma coisa. E aí eu Aham. brinco que não é mais uma coisa, é como você está fazendo, né? Então, por exemplo, você come todo dia? Quantas vezes a gente não senta para fazer um lanche ou para fazer uma refeição, mas a TV está ligada, a gente está olhando o celular e o que menos a gente está fazendo é olhando para a comida, degustando, sentindo o gosto da comida, percebendo o nosso corpo. Essa quantidade é ideal que eu preciso, né? Às Aham. vezes, e aí a gente vai ampliando essa consciência e essa relação. Às vezes não tomar um café, né? Então, se vai tomar um café, a nossa orientação é apenas tome o café. Então, olha para o seu café, sente o cheiro do café, sente o gosto do café. Você fez ali 2 minutinhos de prática de atenção plena, né? E E eu, focar essa atenção, só para concluir esse raciocínio, assim, e praticar essa atenção focada no que você está fazendo vai te ajudar a quebrar esse ciclo automático de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, esse ciclo da mente macaco que você comentou, entendeu? O que a gente tá. precisa é começar intencionalmente a praticar a atenção focada. E quanto mais eu pratico, mais fácil vai ficando ao longo do tempo.
Antes de eu fazer meu comentário, a Si fez uma pergunta aqui. As próximas, gente, mandem perguntas que, ó, foi 35 minutos só. A Sim. gente tem tempo aqui para ficar perguntando, respondendo, mas mandem na interrogaçãozinha aqui embaixo, que daí não ficam aparecendo, o pessoal não desconcentra. E é mais fácil para a gente voltar depois só para as perguntas e deixar ela fixa aqui, tá? Então, mandem um monte de perguntas que vocês têm aqui pra gente. Só clicar aí na interrogação aí embaixo e digitar pra gente que a gente vai responder tudo, tá bom? Então, essa questão, assim, eu sinto muito com as minhas gestantes. Elas agora, principalmente na quarentena. Outro dia eu postei falando assim, gente, tirem um tempo para vocês, nem que seja 15 minutos. E eu fui bombardeada por uma cliente que falou assim, Rafa, não dá. Aqui em casa eu tenho que lavar, passar, cozinhar, tem nenê, tem. Eu até fiquei pensando assim, gente, acho que eu tô falando coisa errada mesmo, não dá. Impossível. Mas daí eu fiquei pensando, mas ela precisa disso. Ela tem que achar alguma maneira dela se cuidar. E ela tava, eu percebi que ela tava assim numa pilha, numa falta de controle mesmo emocional, sabe? Surtando assim. Então, ainda mais que ela precisa disso, não é? Sim, sim, com certeza. A gente precisa perceber o quanto às vezes a gente entra nesse ciclo, e nós mulheres, mães principalmente, assim, esse ciclo de autocobrança, do ter que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E aí, às vezes, não é nem a questão, o teor das as atividades, né? Mas é o peso que a gente coloca no como a gente está fazendo as atividades, Uhum. E nunca é né? suficiente, né? Tá Nunca é sempre suficiente. preocupada. E então a gente, aqui em casa até eu brinquei com o André um dia que eu falei, né, eu vou pôr uma plaquinha aqui, enquanto houver vida, haverá louça, né? Porque pra gente parar, a gente reclama, mas assim, significa que a gente está se alimentando, né? É. Significa então assim, será que a gente pode olhar para tudo isso, como você falou da questão da escolha, né? Olhar para o cuidar da casa, para o cuidar da família, de uma forma diferente? Eu acho que a quarentena está sendo um grande convite para isso, né? Para a gente perceber às vezes o peso que a gente coloca nas coisas, ou a gente perceber o privilégio que é a gente poder estar dentro de casa cuidando das nossas coisas. E vamos falar então assim pro pessoal que quer dar uma chance para meditação e começar. Não falando só do mindfulness, falando da sua Uhum. experiência com meditação. Você acha legal a pessoa experimentar um pouco de tudo? Você acha legal já começar? Não tá aparecendo a pergunta. Não, tá ótimo, sim. Eu depois já volto ali na sua pergunta. Por que será que não tá aparecendo, né? Era pra estar aparecendo. É, Pra mim também não tá, mas eu achava que era só pra vocês que aparecia. Apesar de vai comentar, para mim também não aparece, não. então não sei. O que eu ia falar? Ah, Para como que quem a está pessoa começando. pensa, o que que ela deve fazer, quanto tempo, tem um tempo ideal, não tem? O que que você acha pra Eu quem tá acho que começando? assim, a primeira coisa que a gente fala muito é sobre a gente ser gentil com a gente mesmo, sabe? Assim, a gente não se forçar mais do que é possível pra gente naquele momento. Então, assim, se eu consigo 3 minutos para respirar, honra esses 3 minutos e faz 3 minutos de respiração, 3 minutos de áudio, 3 minutos do que for. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes nesse processo de começar. A primeira é paciência e a segunda é uma persistência, mas com gentileza com a gente, sabe? Assim, e tem uma coisa muito importante, assim, que às vezes a gente ouviu por aí, né? Que é assim, aí muita gente me procura e fala assim, ah, mas que legal isso que você faz, mas não é pra mim não, porque eu não consigo parar de pensar. E aí eu Aham. falo, gente, assim, esqueça essa coisa do parar de pensar, assim. Parar de pensar é para aqueles yogis que vivem lá na montanha há não sei quantos anos, assim. Né? Então, assim, isso não é vida real, não é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Então, se a gente vai parar para fazer uma meditação, seja ela qual for, na rotina que a gente vive, começando, é muito comum que vai acontecer, você vai parar, por mais que às vezes você coloque um fone de ouvido, coloque um áudio, sua cabeça vai continuar funcionando.
E às vezes Aham. vai criar até uma resistência, querendo dizer assim, você devia estar lá fazendo aquilo, você devia. Só que, na verdade, né? Por isso que aí entra a paciência, a persistência gentil, para a gente poder perceber que esse é um conteúdo mental, que esses são os pensamentos viciados que a gente tem aqui, né? De autocobrança, de você tá fazendo errado, de você não tá fazendo certo, né? E quando a gente vai repetindo isso todos os dias, um pouquinho, a gente vai percebendo que esses pensamentos eles vão perdendo força, sabe? A gente vai Aham. conseguindo ampliar essa consciência, perceber que o pensamento é assim como uma nuvem, ele passa, né? E aí vem outro. Então, assim, é importante esse processo da continuidade, né? Para o benefício da meditação, é mais importante a gente fazer 1 minuto por dia do que a gente fazer 30 minutos no final de semana, por exemplo. Benefício para nossa Aham. mente, para o desenvolvimento mental, sabe? Tá. Funciona mais ou menos como se fosse o escovar os dentes para a saúde do nosso corpo. Mas Uhum. é um momento como se fosse de uma higiene mental. A minha visão como leiga, assim, e de quem começou a fazer, agora que eu voltei a fazer, eu tava assim, o primeiro dia foi assim, eu não consegui praticamente fazer. Aí eu pensei, nossa, acho que eu desaprendi, né? Não tô conseguindo mais. Mas aí eu pensei assim, que ótimo que eu tô percebendo que eu não consegui. Porque já é uma evolução. Isso já é consciência. Já tô tendo consciência do meu pensamento e de como ele está no mar agitado. Então, esse foi o primeiro Perfeito. dia. No segundo, eu já. Porque o primeiro eu fiz só com a música. Aí eu falei, nossa, não consegui, ficaram muitos pensamentos. Aí no segundo, eu fiz a meditação guiada. Então, eu baixei aquele aplicativo que chama Zen, gratuito mesmo. Fui lá numa aula que eles estão fazendo de tempo de tempestade, que é o que a gente está vivendo hoje. E aí eu fiz a guiada, e, gente, demorou acho que 10 minutos só. E aí eu já consegui só pensar no que eles estavam falando. Quando é a guiada, eu acho que é mais fácil, né? Porque a gente só pensa no que a pessoa está falando, vai sentindo o que ela fala para você sentir e vai meditando. E aí o terceiro, quarto dia também foram as guiadas. Agora eu já percebi que eu consegui, assim, dar uma acalmada no meu pensamento. E hoje, hoje que é o quinto dia, eu tava a fim de fazer uma só com música de novo, para ver se eu já consegui evoluir e hoje eu conseguiria já relaxar os pensamentos. Isso porque é o quinto dia, gente, é muito no comecinho. Então, para vocês verem que é realmente um dia após o outro e que o segredo de tudo na vida, não só da meditação, mas de tudo, é a persistência. Não é o aluno mais inteligente da sala que é o que vai ter mais sucesso. É o mais persistente, aquele que não desistiu, que aprendeu com os erros, que foi um pouco melhor a cada dia. Então, se permitam na primeira meditação errar tudo, na segunda, errar tudo de novo, na terceira, você vai estar 5% melhor. Então, queiram, criem essa rotina na vida de vocês. Igual ela falou, se for 3 minutos, que sejam os melhores 3 minutos do seu dia, os mais concentrados, o exercício do auto-amor também, de você, eu vou tirar esse tempinho para mim. São 3 minutos? São, mas é só para mim, esses 3 minutos, né? Sim, sim. E tem uma coisa que é assim, né? Meditar é como se fosse a gente colocar uma lupa, né? Assim, a gente enxergar melhor o que está presente em nós, né? Então, cada dia é de um jeito, e não significa assim, né? Por exemplo, eu medito já há quase 4 anos né, dou aula de mindfulness há 3. E cada dia é um. E tem dias que, para mim, é extremamente desafiador também. Porque às vezes eu tô mais agitada, às vezes eu tô com emoções desafiadoras. E assim, também é desafiador, né? Mas é importante a gente perceber isso, a gente perceber que isso acontece com a gente, né? Porque, do contrário, a gente está vivendo no automático, com todas as emoções, com todas as coisas,
e sendo reativo, né? Às vezes despejando nas pessoas coisas que estão acontecendo dentro de nós. Exatamente. Coitado das pessoas, né, que estão ali do nosso lado. Sim, E você medita todo dia? todos os dias. Ah, legal. Deixa eu ler a pergunta da Simone. Eu acho que ela perguntou da guiada, ó. Para quem está começando a meditar, a meditação guiada pode ser o melhor caminho no início? Pensando que o guia ajuda na concentração de um ponto. Aí parou a pergunta, não tem mais aqui para mim. Mas você acha que a guiada é a melhor? Sim, sim. No começo, até porque a gente ainda não tá acostumado com esse caminho, né? De muitas vezes, né? Porque às vezes a gente pensa assim, fala da respiração, né? Ah, foca na respiração. Aí o que que acontece? A mente começa devagar. Aí o que que espera, né? Que a gente percebeu que a mente está divagando. Às vezes a gente leva alguns minutos para perceber, inclusive. A gente está lá viajando com os pensamentos, né? Então percebeu? Você retorna o foco para a respiração. Então é um treino de direcionar a sua atenção. Quando a gente está na guiada, e principalmente no começo, que às vezes a mente ainda não sabe o que fazer, né? Então a guiada ela pode ser um ótimo recurso para você centrar a sua atenção naquilo que é necessário, no corpo, enfim, nas sensações, na respiração. Então, sim, inclusive nos treinamentos de mindfulness, a gente trabalha 8 semanas com práticas guiadas, Hum, né? E aí, depois disso, a gente deixa cada um livre para continuar suas práticas como preferir. Tem gente que continua na guiada, tem gente que já entendeu o caminho e prefere fazer sozinho, né? É dessa forma. e tô tentando tirar o comentário da cima, mas não tô conseguindo. Ela É... fixou, né? Ah, eu desafixei agora. Ah, E outra coisa, tem que ser sentada, tem que ser deitada. Uma dúvida que eu amo deitada, não consigo ficar relaxada sentada, não acho confortável. E outra coisa, às vezes eu prefiro ficar deitada com a mão assim em cima da barriga. Mas eu não sei se é bom por causa dos chakras, tem aquele negócio de pontos de energia, né? O que você uhum. acha das posições? Dentro do Mindfulness, Rafa, a gente pode fazer deitado, a gente pode fazer sentado, né? A gente pode fazer sentado no chão, na almofada, aquela posição de lótus. Você pode fazer sentado numa cadeira com os dois pés apoiados no chão. Enfim, você vai perceber o que que funciona para você. Não tem certo ou errado nesse sentido, sabe? Inclusive, o que a gente fala muito é que a gente está praticando uma atenção gentil. Então, assim, até se eu estiver sentada, por exemplo, e eu sentir que minha perna dormiu, eu posso me movimentar e me ajustar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ficar imóvel, né? E aí a Uhum. gente está praticando a rigidez e não a atenção gentil. Né? Então, Uhum. se funciona para você deitado, não tem problema nenhum. A única coisa que eu digo para os meus alunos é assim: se você deita e toda vez você dorme, significa que seu corpo está dizendo que você precisa dormir, não meditar. Então, é melhor encontrar uma outra postura, Ah, né? isso é Mas legal se falar, né? Não pode dormir na meditação. também, mais uma vez, nesse sentido, assim, né? A gente procura não ser rígido em relação a isso, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu coloco, eu durmo. E aí o que a gente diz é assim: o corpo está sempre dizendo pra gente aquilo que ele precisa. Se você colocou e Uhum. dormiu, seu corpo estava te dizendo que ele precisava de dormir, de sono, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem. Só que se todas as vezes você dorme, talvez é melhor encontrar um outro horário, né? Uma outra forma, porque você não está completando o exercício. Uhum. E meditar no banho, explica pra gente como que é, porque para as minhas clientes acho que vai ser legal. Sim. Meditar, quando a gente fala de fazer as práticas de atenção plena nas atividades diárias, que pode ser ao lavar louça, né, ao comer, ao tomar banho, escovar os dentes, por exemplo, é a gente usar ao máximo os nossos sentidos, né? Então a gente, por exemplo, no banho a gente sentia a temperatura da água, quando a água toca o meu corpo. Eu pego o sabonete, eu ver o sabonete, sentir o cheiro do sabonete enquanto você vai, né? Então lembrar, né, eu tô lavando a minha mão, o meu braço, eu tô, né? Então assim, conscientemente você tá percebendo o que você tá fazendo.
né? Tudo E você isso pode para a mente ancorar, né? Tudo realmente isso para ancorar a não. consciência no que você está fazendo. E Tá. aí, né, você pode trazer até essa qualidade de cuidado, de gentileza, né? Nossa, eu tô cuidando do meu corpo, olha, eu tenho uma perna, que beleza, tal, né? Porque o que acontece quando a gente está tomando banho no automático, né? Pouco que pode acontecer, às vezes, é de repente você pegar e falar assim, será que eu já lavei o pé? Né? Aham. A mente está tão acelerada, né? Que às Aham. vezes Nem você fala, será que lembro eu, o que será tá que eu já fazendo. enxaguei cabelo? Será que, sabe? Então, por quê? Porque Aham. a gente tá pensando em outra coisa, né? Então, o contrário disso é você perceber o que você está fazendo, né? Sentir o cheiro do sabonete, aquele cheiro gostoso, a água caindo no seu corpo. Então, é usar todos os sentidos na atividade que você estiver fazendo. Isso pode ser ao lavar a louça, pode ser ao escovar os dentes. Escovar os dentes é uma coisa que a gente faz muito no automático, né? A gente nem percebe Aham. que está fazendo. Gente, todo mundo que tá aqui, eu quero propor um desafio para vocês hoje. Só hoje. Tentem ficar com essa consciência plena. Tentem prestar atenção se sua mente agora tá a 1000 por hora ou não. Se quando você for cozinhar, fazer almoço ou almoçar, você tá almoçando ali, prestando atenção na sua comida, sentindo o sabor da comida, ou sua mente está a 1000 por hora. À tarde, quando você estiver trabalhando, pensa se você está trabalhando e ou fazendo outra coisa com atenção naquilo, ou se você está fazendo aquilo no automático. Prestem atenção nisso e tentem se corrigir. Só hoje. E aí mandem para mim um depoimento no direct do que vocês sentiram. Eu não vou postar, não vou divulgar nada. É só para ter um feedback de vocês, para ver como que vocês estão e para ver se essa live ajudou vocês de alguma maneira. Deixem um feedback depois para mim por direct, mas pode ser amanhã. Hoje vocês tentem fazer o exercício, tá? Amanhã vocês me Legal. mandam falando como que foi o resultado, aí eu compartilho só com a Evelyn, né, Evelyn? Tá, Pra gente joia? ver. Sim, sim. E uma forma bem simples de fazer isso também, né, Rafa? Porque às vezes a gente não percebe, é algo diferente do que a gente está acostumado a fazer, é fazer uma respiração consciente. Então, assim, me serviu agora no almoço, né? Serviu meu prato, sentei para comer, faz uma respiração inteira, sentindo o ar entrar e sair. E aí olha para o seu prato e faz a sua refeição. A gente já está criando, sabe, assim, quebrando esse ciclo automático e conseguindo se perceber melhor. Né? Então, no meio do dia, trabalhando, faz uma respiração, duas, três respirações. É uma forma da gente já ir fazendo esses ajustes necessários. E a questão de ser grato, por exemplo, fazer essa respiração e agradecer, sabe? Aquele momento, aquele prato de comida. Mas coisa rápida, não parar tudo, fazer uma oração longa, não. Só assim, obrigada. Aí você vai ligar o computador para trabalhar, respira fundo e fala, obrigada. Você acha que isso é legal? Com certeza, com certeza. Isso é uma forma da gente reconhecer aquilo que está ali, né? Reconhecer todos os recursos, todas as possibilidades, a vida que a gente tenha aqui agora, né? Agradecer pelo nosso corpo de manhã, a hora que você levanta, que você está se espreguiçando. Fala, meu, eu tenho um corpo, eu estou viva por conta desse corpo, né? É, Isso é muito, muito, é também, mais uma vez, a gente sair do padrão automático, porque às vezes a gente tem um problema, um desafio para resolver mesmo. Mas sim. tudo bem, mas assim, agora você tem uma atividade de trabalho, agora você tem um prato de comida, então será que eu preciso ficar lá? Né? Cada vez Uhum. que eu agradeço aqui, eu vou aumentando e eu vou mudando, inclusive, a química do meu corpo, dos pensamentos. Vamos ler a pergunta da Si. Ó, 54 minutos. Quem quiser perguntar, a hora é agora, hein, seus tímidos. Além da gentileza, Evelyn, a autocompaixão é muito importante para que a pessoa dedique esse tempo para ela sem cobrança, fazendo daquele momento um bem-estar para o corpo e a mente. Faz sentido isso? Total, sim, total. A gente até a compaixão, ela é um elemento intrínseco da atenção plena, assim, né? A gente
a todo momento, no treinamento, nos aprendizados, é a gente aprender a se relacionar com a nossa experiência do momento presente, seja ela qual for, de uma maneira mais compassiva, né? Então, inclusive com os desafios, com os desconfortos, com a dor, é a gente Uhum. aprender a se relacionar com esse cuidado, com essa, né, com essa compaixão mesmo. Meio que se abraçar, sabe? Assim, abraçar as experiências do jeito que elas são, tá bom? Né? Primeiro eu aceito, eu abraço, e aí o próximo passo é o que que é possível fazer com isso. Uhum. Porque o Ai, contrário disso é a gente negar, né? Assim, o contrário disso é a gente ficar brigando com a realidade. Às vezes a gente fica, né? Não era para ter é, acontecido isso, a gente fica brigando. Então, aham. quando a gente fala da atenção plena, é isso. Tá bom, tá aqui, tô te vendo. O que eu posso fazer com isso? Gente, comentem aí na live se vocês gostaram. Já deu 55 minutos, a gente já vai começar a Sim, encerrar aqui. O que serviu muito para vocês? Comentem agora aqui para mim. Qual foi o maior aprendizado dessa live? Que é tão legal para a gente ter esse feedback, sabe? Eu tô vendo que todas as pessoas que entraram aqui estão com a gente faz uma que hora. legal. Muito E bom. esse negócio de Instagram, às vezes tem gente que fala assim, ai, quero 5 mil aqui comigo. Eu já sou do tipo, gente, uma pessoa ficar uma hora aqui com a gente conversando é muito importante. Então, comentem aí o que foi o principal dessa mensagem para vocês. De tudo que a gente falou, o que mudou, se teve alguma coisa que mudou a chavinha aí para vocês. Comentem que a gente quer saber. Eu queria agradecer muito a Evelyn por ter aceitado esse convite. A Evelyn, ela trabalha com isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem trabalhar essa parte de desenvolvimento pessoal, né, Evelyn? Fala um pouco mais Isso, do seu trabalho, assim. legal, Como você bacana. pode ajudar as pessoas? Tá. Eu faço atendimento no processo individual mesmo, né? De desenvolvimento pessoal, que envolve toda essa parte de autoconhecimento, de autopercepção, de desenvolvimento de comportamentos, tudo aliado também com mindfulness, isso com sessões avulsas, com pacotes. Eu trabalho o programa de mindfulness, né? Quem quer vivenciar o protocolo para ganhar autonomia e liberdade para continuar praticando, levar isso para a vida também. Então, o programa de mindfulness ele acontece tanto no individual, em grupos. Eu estou com um grupo aberto, agora que vai começar dia 20 de abril, às segundas-feiras também, para quem quiser conhecer. Esse é um protocolo bem especial, que é com uma instrutora médica aqui de Ribeirão. A gente vai usar o protocolo aplicado ao sono também, porque tem muita gente com dificuldade de dormir, né, com dificuldade de Ah, fazer essa transição das atividades do dia para o descanso. A gente vai usar o mindfulness nesse contexto também. Então, esse para é um quem tem pouquinho, quem quiser me pânico, não é? seguir, Para quem tem pânico. também. Também. O mindfulness ele tem sido muito usado como aliado para essa questão da ansiedade, dos altos níveis de estresse, para pânico. Ele é também uma técnica muito usada para prevenção de recaída, depressão. Então, quando a pessoa já teve episódios de depressão, ele é muito eficaz. Ah, que bom. Quem sabe aí você não pode ajudar muita gente que está precisando, ainda mais nessa pandemia, né? A gente Sim, conhece aí, todo mundo tá à flor da pele, todo mundo sensível. Então, ter uma prática que leve a gente para frente, que desenvolva a gente, deixe a gente mais calmo, mais tranquilo, é fundamental, né? com Obrigada, certeza. então, para Obrigada todo pelo convite também, pela oportunidade, Rafa. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Ah, estou muito feliz, gente. Que o dia de Também. vocês seja abençoado, maravilhoso. Apesar da gente estar vivendo nesse período de pandemia, eu acho que assim, vamos agradecer o lar que a gente está. Estão pedindo para a gente ficar em casa, então vamos agradecer o lar que a gente está, as pessoas que a gente ama do nosso lado. Graças a Deus aí, a maioria está com saúde, tem comida para comer em casa, então. Vamos ficar resguardada nesse período, mas muito felizes, né? Todos nós.
Viver o Sim. dia e conseguir olhar. Gente, falta 30 segundos, tá, para acabar. Viver o dia e conseguir olhar tudo que temos de bom e minimizar o olhar como desafios, ou olhar como desafios as dificuldades. Isso aí! Sim, Vou Neuza, agradecer. obrigada. Um beijo, gente, vai Beijo. cair. Tchau, Tchau, tchau. tchau.